10º volume da obra. O livre-arbítrio tem sido a causa do esfacelamento de todos. E assim, o livre-arbítrio tem sido a causa do esfacelamento de todos. E a livre e espontânea vontade da mesma forma. Estou com vontade de fazer isto, estou com vontade de fazer aquilo, estou com vontade de ir ali, estou com vontade de ir lá. Estou com vontade de comer isto, de comer aquilo, de descobrir isto, de descobrir aquilo. Tudo isso abusando do livre-arbítrio, não tendo certeza se vai dar certo tudo isso ou não. E dessa forma, sofrendo as consequências do livre-arbítrio, perdendo até a vida. Vou fazer esta viagem, vou fazer este passeio, não sabendo se vai dar certo ou não. Morrendo muitas vezes porque abusam do livre-arbítrio. Vou inventar isto, vou inventar aquilo. Todas as invenções são feitas pelo livre-arbítrio. A pessoa tem a livre e espontânea vontade e vai abusando, sem saber se vai dar certo ou não, sem saber quais são as consequências. Por culpa do livre-arbítrio, é que estão aí sob um envenenamento de tudo. O envenenamento da atmosfera pelos gases mortíferos, pelos gases venenosos, pelos gases podres. Tudo isto são a causa do livre-arbítrio. Têm vontade e vão fazendo. E por isso estão aí sofrendo as consequências do livre-arbítrio e da livre e espontânea vontade. Devido à vontade de fazer isto, à vontade de fazer aquilo, vontade de ir ali, vontade de ir acolá. Então, a causa de todas as ruínas do animal racional é o livre-arbítrio e a livre e espontânea vontade. E por isso, devido ao livre-arbítrio, está aí a destruição de todos e a destruição de si mesmos, a destruição dos seres, feita pelo livre-arbítrio e pela livre e espontânea vontade. Agora vai mudar tudo, porque agora serão orientados racionalmente. E então aí, tudo dando certo na vida de todos, porque serão orientados pelos habitantes do mundo racional, do mundo dos seus irmãos. O livre-arbítrio tem sido o fator da derrota do racional decaído na vida material. E assim, agora, imunizados como estão sendo, vão abusar do livre-arbítrio e da livre e espontânea vontade. Estão sendo orientados racionalmente, para que tudo dê certo na vida de todos. Vejam o fracasso quase total, a derrota quase total, pelo progresso da poluição, pelo progresso da multiplicação, pelas multiplicações. Onde iam parar? Vinha então, pelas multiplicações, a extinção de todos, pelo progresso da poluição. Tudo isto, a causa é o livre-arbítrio. Ah, vamos por aqui. Ah, vamos fazer isto. Ah, vamos fazer aquilo. Ah, vamos descobrir isto. Ah, vamos tentar para ver se descobrimos isto. Descobrem pelo livre-arbítrio, desconhecendo as consequências, e as consequências são essas que aí estão. Todos sofrendo por causa do livre-arbítrio, que dá expansão a todas as vontades, e da livre e espontânea vontade, regendo assim como regeram, todo este tempo, inconscientemente, pensando e julgando que estavam progredindo, e vendo o contrário, que estão regredindo, entusiasmados com o progresso de destruição de si mesmos e de todos. Tudo isto devido ao livre-arbítrio, procurando o bem, procurando a felicidade e progredindo para a infelicidade de todos, trabalhando para a infelicidade de si mesmo e de todos, querendo abolir o sofrimento e o sofrimento, assim, dessa maneira, se multiplicando e triplicando, sonhando que vão bem e tragados pelo mal, e bem mal. E assim,
o abuso da livre e espontânea vontade. Agora não, porque vão ser orientados racionalmente. Desde que respeitem as orientações, tudo vai dar certo na vida de todos. E assim, o livre-arbítrio do inconsciente, que desconhecia a causa das ruínas de todos, é de quem vaga pelas premeditações, premeditando fazer isto, premeditando fazer aquilo, premeditando fazer aquilo outro, imaginando fazer isto, imaginando fazer aquilo, imaginando inventar aquilo, imaginando dar aquilo. Está aí a vida dos contrastes, chegando a ponto tal que ninguém tem garantias, devido ao progresso do livre-arbítrio, do progresso da livre expansão da vontade. E agora, orientados racionalmente, não vão sofrer mais as consequências do livre-arbítrio, todos recebendo todas as orientações precisas do seu mundo de origem para o verdadeiro equilíbrio racional. Tudo dando certo racionalmente na vida de todos. Mas, para que cheguem a este ponto de receberem todas as orientações precisas, é preciso a persistência na leitura. Ler e reler sempre, para o desenvolvimento de si mesmo racionalmente, para o desenvolvimento racional, que é feito pela persistência na leitura. E assim, agora, nesta fase racional, chegou o equilíbrio do aparelho racional. Então, cessando todas as ruínas do corpo e todas as ruínas da vida, por serem equilibrados racionalmente pelas orientações recebidas do seu verdadeiro mundo racional. Todos brilhando racionalmente e vivendo como nunca viveram, por estarem na fase de aparelho racional. É a fase do término da vida da matéria. A matéria teve o seu princípio e terá o seu fim. Tudo que tem princípio tem fim. Chegou agora, nesta fase, o fim da vida da matéria, porque não podiam mais continuar assim, desse jeito, horrivelmente, fora do seu verdadeiro mundo, que é o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos. Não podiam mais continuar mantendo essa vida de destruição de si mesmos pelo progresso da multiplicação da poluição e pelo progresso da multiplicação da degeneração. Vejam que chegou a hora da mudança de todos daí para fora, para o seu mundo verdadeiro, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Não estavam mais aguentando esta vida enigmática, cheia de mistérios, vivendo aí no mundo, penando, com medo de tudo, com medo das doenças atrozes, das doenças penosas, das doenças incuráveis, com medo de tudo, com medo das enchentes, com medo do frio, com medo da natureza, com medo de tudo, noite e dia. E assim, vivendo intranquilos, desconfiando de tudo, desconfiando de todos, não tendo confiança em coisa alguma, vivendo igual a bicho, na incerteza de tudo, com medo de serem vítimas disso, com medo de serem vítimas daquilo, e assim sucessivamente. Uma vida intempestiva, tumultuada, sem sossego. Todos assim vivendo e dizendo consigo mesmo: por que vivemos assim? Ninguém sabia responder. Por que somos assim? Ninguém sabia responder. Por que sofremos tanto? Ninguém sabia responder. Por que morremos sem querer morrer? Ninguém sabia responder. Por que sofremos tanto? Ninguém sabia responder. Aí, perdidos desse jeito, sem coisa alguma de certo saberem, vivendo na incerteza de tudo, na esperança de tudo, e tudo falhando como sempre. A vida se acabando sem esperar, e todos aí nesse desespero, nesse descontrole. O que será hoje?
O que será amanhã? O que será de mim? Vivendo atordoados. Agora, no lerem estas páginas brilhantes deste livro, é que estão encontrando a calma, o sossego, a paz, a tranquilidade e dizendo consigo mesmos, até que encontramos respostas do porquê da nossa existência assim ser e do porquê da existência deste mundo. Agora estamos cientes de tudo, temos respostas que ninguém nunca deu e nunca ninguém poderia dar. Hoje, estamos convictos de que estamos no caminho certo, pelas provas e comprovações deste grande tesouro que é o conhecimento de nós mesmos, o conhecimento racional. Hoje encontramos lógica, hoje encontramos base, hoje a felicidade de todos integralmente, por nós termos em mãos o que estávamos necessitando, o que estávamos precisando, que era o equilíbrio definitivo e a nossa situação definida. Hoje, aqui, vendo e sabendo, neste prato literário racional, que nos responde tudo, mais do que a contento, que nos emociona e impressiona. As verdades das verdades que aqui estão para o equilíbrio de todos, para a paz de todos, para a harmonia de todos e para a volta de todos ao nosso mundo verdadeiro, porque não somos daqui e não sabíamos por que vivíamos aqui, sofrendo atrozmente, horrivelmente desse jeito. E não havia quem pudesse pôr termo ao sofrimento. E por isso, se multiplicando sempre a ponto da loucura tomar conta de todos, pelo desespero atordoante. Tudo isto promovido por nós mesmos, por sermos os causadores desta situação toda sem sabermos. E hoje estamos sabendo por que estamos sofrendo as consequências do que criamos para nós. E assim, hoje, todos felizes e contentes por sabermos o porquê aqui nascíamos e o porquê aqui não vamos nascer mais. Para onde vamos, que é o nosso mundo, de onde saímos, o mundo racional. O mundo da nossa verdadeira origem, do nosso verdadeiro natural, que não conhecíamos. Hoje, conhecendo o nosso verdadeiro natural de puros, limpos e perfeitos que éramos, e o porquê nos deformamos em animais racionais, a ponto de ficarmos desconhecidos da nossa origem, de nosso verdadeiro natural, a ponto de ficarmos desconhecidos de onde viemos e para onde vamos. E hoje, tudo isto esclarecido, com pormenores, que não havia necessidade, mas estão aí eles, para os que necessitam, e as repetições, para os que necessitam delas. E assim, vejam que alcançaram e chegaram no fim, no último degrau da vida extraordinária da matéria. Hoje, sabendo o porquê de toda essa odisseia, sabendo o porquê de todo esse passado, e todos agora ansiosos para voltarem para o seu verdadeiro mundo, por não aguentarem mais viver em um mundo que não é o seu mundo verdadeiro. Hoje, todos ansiosos para se imunizarem, para se unirem aos seus irmãos no seu verdadeiro mundo, o mundo racional, para se unirem aos eternos e serem orientados por eles, para a boa marcha equilibrada racional, aí nessa vida de matéria. E assim, muitos dizem, a vida da matéria foi considerada uma traição a nós mesmos. Ficamos traídos pela vida da matéria e, por isso, nos tornamos materialistas, dando valor àquilo que não tem valor, dando valor a uma coisa sem valor, que é a matéria em si. Vivendo extravagantemente desta maneira e, com o tempo, se desiludindo de todas essas maneiras. Asneiras, porque a matéria é sem lógica e sem base. Matéria é um ser em ruínas, e por isso, por si mesmo vai se destruindo. Matéria, ilusão dos maus, e assim
foi-se multiplicando o mal. Vejam que a matéria é a ruína das ruínas, é o ponto desencadeador do sofrimento e da dor. Matéria, ilusão, traição, sugestão e destruição. Observem que caíram no abismo da matéria, e hoje, abismados com todas essas revelações, dizem: é verdade, vivíamos completamente cegos de olhos abertos por sermos considerados farrapos de matéria. Um nada, que se formou em um tudo aparente, para daqui a pouquinho voltar ao nada. Quanta ilusão, quanto sofrimento, quanta degradação, quanta monstruosidade, quanta selvageria, quanta maldição. O sofrimento é a comprovação de todo o conteúdo desse tudo aparente, desse tudo traiçoeiro, desse tudo ludibriador, desse tudo do nada. Hoje é tudo aparentemente, e amanhã nada é. E assim, hoje, estão todos na estrada certa, na estrada racional. Estão todos de volta para o mundo racional, para o verdadeiro mundo do aparelho racional. E assim, formou-se a Terra, sendo esta o reino da bicharada. E por ser o reino da bicharada, por tudo nascer do chão, é que o que existe em cima da terra nasceu do chão. Então, antes era a terra, tratada como o reino da bicharada. Produzia bichos de todas as espécies e de todos os jeitos e de todas as formas. Monstros, monstrondontes, enfim, do invisível ao visível mirim, até aos monstrodontes. Era uma hierarquia imensa o reino da bicharada. Vírus visíveis, vírus invisíveis, micróbios e micróbios invisíveis, e assim, desde o invisível até o visível maior. E assim foi considerada a Terra, por isso, uma verdadeira bicheira, por produzir bichos de todas as formas, de todos os jeitos e de todas as maneiras. Cada espécie teve a sua fase de nascimento na Terra. Os primitivos a nascerem na Terra foi o bicho humano. A primeira fase foi do bicho humano. Na segunda fase, de outros bichos a nascerem. Mas, na terceira fase, outras espécies de bichos, que já não existiam mais. Na quarta fase, outra espécie de bicho. Na quinta fase, outra espécie diferente. E assim, sucessivamente, e que já não existem mais. Na oitava fase, apareceram bichos completamente diferentes. Cada bicho teve a sua fase de aparecimento, de seu nascimento. E assim, a Terra foi considerada uma verdadeira bicheira, sendo, porém, tudo da classe do vegetal, porque tudo nasceu do chão. Todos nasceram do chão. São vegetais com fórmula diferente, dependendo da água para viver como outro vegetal qualquer. Então, com o tempo, com a evolução e com o progresso das gerações, é que vieram se lapidando, tudo mudando, se lapidando cada vez mais, que até hoje estão se lapidando. E para isso, para saberem, é preciso aprender, para se lapidarem mais. Quem aprende pouco, sabe pouco. Quem aprende muito, mais lapidado fica, sabe mais, e assim sucessivamente. E assim vejam que deram um valor à matéria, um valor que não é verdadeiro, um valor aparente, por ser tudo produto do mal. E por ser produto do mal, por si mesmo, tudo se destrói. O mal por si mesmo se destrói. Mas, por quererem enfeitar para melhor aparentar, criaram estas coisas todas. Ah, isto é bom. Ah, isto não presta. Ah, isto é mau. Ah, isto é sujo. Ah, isto é limpo. Afinal,
quiseram fazer da matéria uma coisa boa, e no mal nunca poderia existir coisa boa. E por isso, por ser mal, é que por si mesmo se destrói. Para aparentarem aquilo que não são, fizeram do mal uma coisa boa, como se no mal existisse coisa boa, ou se no mal se encontrasse uma coisa boa. E por isso, a contradição de tudo, todos falando em bem, todos falando em bom, e todos sofrendo o bom, que por ser bom não devia sofrer, e sofrendo o mal por ser mal. Tudo é mal, e por ser mal, por si mesmo se destrói. O que é bom se destrói também, porque não é bom, é mal. Se fosse bom, por si mesmo não se destruía, por ser bom. E assim inventaram essas coisas todas em contradição umas com as outras, e ficaram mais confusos ainda do que deviam ser, porque quiseram fazer do mal o bom, quiseram fazer do mal o bem. Vejam que tudo se acaba, por tudo ser mal. Se fosse bom, não se acabaria. Portanto, verdadeiramente não existe o bom. Tudo é aparência, tudo aparentando aquilo que não é, aparentando ser aquilo. Na realidade, na verdade, não é. Por viverem assim, de aparências, negativamente, traindo a si mesmos, é que o sofrimento é o maior brilhante do mundo. Todos sofrem. Sofre o bom, que por ser bom, não devia de sofrer. Por ser bom, não devia ser destruído. Mas, por si mesmo, vai se destruindo. Porque é bom só no nome. Na realidade, é mal. E o mal por si mesmo se destrói. Tudo é igual, porque tudo é matéria. O ser é uma coisa só, mas todos mais ou menos diferentes pelas aparências. E por tudo ser aparência, é que tudo se acaba. Quer dizer, falsa realidade. E, a quem vive horrivelmente deste jeito, com falsa realidade, o que acontece? Sofre muito. Está aí um pedacinho do porquê do sofrimento de todos. A razão do sofrimento sempre se multiplicar, a ponto de não aguentarem, de não suportarem a vida que levam, porque fizeram da mentira a verdade. Por tudo ser mentira, é que tudo se acaba. A vida das falsas realidades, das falsas verdades, a vida traiçoeira. Vejam ao ponto que chegaram de destruição de si mesmos, por viverem inconscientemente assim dessa maneira, horrivelmente, pensando que a mentira é verdade, pensando que o mal é bom. Na matéria não existe nada bom, basta ser matéria. Todos são de origem do mal, de origem material. Então, nunca que podia existir o bom nem o bem, e por isso, por ser mal, por si mesmo se destrói, e tudo se acaba. Agora, vejam quanta contradição, e destas contradições todas, um acúmulo de confusões. Ficaram todos confusos, vivendo confusos, com uma vida de confusos sem saber porquê, por admitirem falsas verdades como realidade, por admitirem a mentira como se fosse a verdade. Tinham mesmo que padecer e sofrer muito, e depois, não tendo como se defender de tudo isso que criaram, dizem o seguinte: a vida é de sofrimento até morrer. Quem organizou tudo isso, desse jeito, foram os antigos atrasadões que desconheciam o que eram. Por desconhecerem a origem do seu ser, o que representava o seu ser, é que criaram todas essas falsas verdades e fizeram com que se multiplicasse o sofrimento de todos. E vive a pessoa a vida inteira pensando no bem,
em busca do bem e sofrendo sempre cada vez mais. O bem nunca encontrando, porque não o poderiam encontrar na matéria que é um mal, e o mal, por si mesmo, se destrói. Vejam como vinham confusamente vivendo, todos confusos, todos procurando uma tábua de salvação e não a encontrando, como nunca a encontraram, a não ser agora, no conhecimento racional. Nunca encontraram o que procuravam. Então, não tendo mais o que dizer, no desespero de causa, dizendo o seguinte: isto é uma provação que todos estão passando. Agora, diz o outro: o bom, o puro não devia sofrer, por ser bom, por ser puro. Como é que sofre? Ah, porque este também há de viver muito. Este, em outra encarnação, foi um monstro, e agora vive como um santo. Está pagando o que fez. E assim, com essas confusas ideias, com essas desculpas de quem não sabe o que diz, para depois, como agora estão vendo, a realidade de tudo isto e dizendo: é verdade, quanta fantasia! Mas, enquanto não apareceu a verdade das verdades, se fantasiava tudo muito bem. Então, sendo todos embromados por essas conversas fiadas, por essas conversas de aventureiros, com essas conversas sem base e sem lógica, mantendo a multiplicação do sofrimento de todos. Agora, hoje, todos sabendo de onde vieram e como vão, o conhecimento do porquê de tudo, do porquê do mundo e do porquê de todos. Hoje, vendo quanto tempo de lutas perdidas por viverem sem saberem por que viviam. Hoje, todos sabendo o porquê de sua vida e o porquê de tudo e dizendo: quanto tempo perdido, quantos sacrifícios sem recompensa. Hoje, todos com o maior tesouro de si mesmos em mãos, que é o conhecimento racional, conhecendo o seu verdadeiro mundo de origem, sabendo o porquê de sua existência em cima dessa terra, sabendo o porquê da existência da terra e de todo esse conjunto das 7 partes e do porquê todos assim são. E agora, nesta fase brilhante que estão, a fase racional, a fase de aparelho racional, onde todos, a passos largos, marchando para dentro do seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Hoje, todos conhecendo o seu mundo de origem. Hoje, todos iluminados pela luz racional. Hoje, todos sendo orientados racionalmente. Hoje, em todos, nascendo a vidência racional, e todos vivendo no mundo verdadeiro racional, vendo os seus irmãos, os habitantes do mundo racional, se entendendo com eles e se comunicando com eles. Hoje a vida é diferente, porque a fase é diferente. É a fase racional, a fase da luz racional, a verdadeira luz do aparelho racional. E assim, vejam quantas fases já se passaram, de animal racional, de monstros racionais, de monstrengos racionais, de selvagens racionais. Quantas fases já passaram? E hoje, aí estão na fase de aparelho racional, todos sendo aparelhados com o seu mundo de origem, o mundo racional. E daí, o progresso mudando para o progresso racional, por serem orientados racionalmente, por todos receberem as orientações precisas do mundo racional, por esta fase ser a fase racional. E por ser a fase racional, todos sendo iluminados pela luz racional, pela luz verdadeira do mundo verdadeiro da origem de todos, todos unidos, juntos ao seu mundo de origem,
pela luz racional. A vida mudando sem sentirem, mudando naturalmente, e todos chegando em seu lugar verdadeiro, no seu verdadeiro mundo de origem. Todos chegando em seu lugar verdadeiro, em seu verdadeiro mundo de origem e cessando o sofrimento do corpo e o sofrimento da vida, por ser desligado do corpo a parte animal, a parte do fluido elétrico e magnético. Aí, todos vivendo racionalmente e não como feras, uns contra os outros, como viviam na fase de animal racional. Na fase de animal racional, era uns contra os outros, e ninguém vivia satisfeito. Por isso, viviam assim, uns contra os outros. Hoje, na fase racional, acabando tudo isso, por ser retirado do corpo a parte animal, que fazia com que todos assim fossem, que fazia de todos um joguete, vindo daí o desequilíbrio de todos. Por estarem ligados a esses dois fluidos, elétrico e magnético, é que existia o desequilíbrio de todos, todos atacados pelo fluido magnético, pensando monstruosamente, com pensamentos maus, com mau gênio, nervosos e ferozes, atacados pelo fluido elétrico aparentemente bom, mas, por ser um fluido deformado, é aparentemente bom, mas é mau também, porque é deformado, não é puro. E assim, vejam que eram verdadeiros joguetes e instrumentos desses dois monstros, desses dois fluidos, elétrico e magnético, causadores de todas as monstruosidades que faziam do racional deformado um joguete, que faziam do ser humano um joguete, porque não há efeito sem causa. A causa dos males e das monstruosidades são os fluidos elétrico e magnético, que faziam o ser humano ser um joguete desses dois fluidos destruidores. Agora não. Esses dois fluidos se retirando do corpo e sendo justamente os causadores dos males da vida e dos males do corpo, fica a pessoa ligada pela luz racional ao seu verdadeiro mundo de origem. E daí, tudo dando certo na vida da pessoa, com o verdadeiro equilíbrio racional. Vivendo todos racionalmente equilibradíssimos, por não serem mais atingidos pelos dois fluidos monstros, os fluidos elétrico e magnético. Então aí, vindo a perfeição da vida e todos se entendendo, todos se compreendendo, acabando as confusões, acabando as brigas, as guerras e acabando tudo de ruim, porque não são mais atingidos pela causa da monstruosidade, que são os dois fluidos monstros. O elétrico e o magnético é que faziam o ser humano ser confuso. Uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. Uma hora de uma maneira, outra hora está de outra. Uma hora mais atingido de um fluido, outra hora mais atingido de outro fluido. Isto é que fazia o desequilíbrio. Mas o ser humano ligado ao seu mundo de origem, ao fluido puro, vive puramente, porque o ser humano é bom, é de origem boa, de origem racional, de puros, limpos e perfeitos. O que fazia o ser humano ser um monstro, os causadores das monstruosidades e de tudo de ruim que o ser humano fazia, são os dois fluidos. O elétrico e o magnético são a causa do desequilíbrio do ser humano. São os causadores do desequilíbrio do ser humano, porque não há efeito sem causa. O ser humano, que é bom, procede mal, procede monstruosamente, mas existe a causa, porque não existe efeito sem causa. A causa são os dois fluidos, elétrico e magnético, causadores de todas as ruínas do ser humano, do gênio mau, da ferocidade, dos nervos, do desequilíbrio, das doenças ruins,
Tudo isto por causa dos fluidos maus, por o corpo do ser humano ser um corpo fluídico, elétrico e magnético. Elétrico e magnético por estar ligado ao fluido elétrico e magnético. Então, agora é que o ser humano vai começar a viver bem. A paz brilhará para o resto da vida, porque nascendo a verdadeira felicidade, a fraternidade, a paz e o amor, por todos serem orientados pelo seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos. E daí então, todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional, ou dos aparelhos racionais. E assim, é muito lindo viver, mas sabendo o porquê está vivendo. Quem não sabe o porquê vive, como na fase de animal racional não sabia por que vivia, sofre, e sofriam muito.